Bom dia a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que é a importância das marcas e patentes para as empresas. Nós vamos fazer um apanhado geral, tratar de algumas questões que circundam essa matéria. E aí, por conta disso, a gente começa fazendo uma leitura da propriedade intelectual. O que é a propriedade intelectual, colocando em palavras simples? É tudo que a mente humana é capaz de produzir e externar e vai gerar ali direitos tanto morais quanto direitos materiais em relação ao autor. Quando a gente fala de propriedade intelectual, nós temos três grandes ramos: a propriedade industrial, os direitos autorais e a proteção sui generis. O que isso faz diferença para as empresas? Dentro dos direitos autorais, que não é, digamos assim, um tema central nosso, nós vamos ter tanto a propriedade literária, artística, como também os softwares. A diferença do software em relação aos demais direitos autorais é que ele é registrável no INPI. A proteção sui generis é aquela que vai decorrer da propriedade intelectual e o nosso grande foco hoje é a propriedade industrial. A propriedade industrial é aquela que demanda alguns requisitos e vai ser utilizado, de modo geral, para questões negociais. E aí nós temos as invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, as marcas, as indicações de procedência. A gente não vai falar de todas elas. Então, o que são as indicações de procedência? São aquelas informações que às vezes a gente vê em alguns produtos, como o pão de queijo de Minas Gerais, ou queijo de Minas Gerais, ou a champanhe, que é da França. É uma indicação de uma região que vai indicar que ela é a fabricante referencial daquele produto. E outras empresas de outros locais não podem indicar aquela região como procedência do produto. Então, por isso a gente não vê em produtos de outras nacionalidades a informação champanhe, por exemplo. Você vai ver frisante, vai ver espumante, não vai ver a palavra champanhe em decorrência de uma indicação de procedência que existe naquele produto. Em relação aos desenhos industriais, quando a gente vê estampas, acabamentos em embalagens que tem ali um formato, um acabamento diferente, você pode registrar aquilo como desenho industrial. Então, por exemplo, uma estampa de roupa, uma estampa de caixa, você pode tornar aquilo exclusivo ao seu produto, aquilo que você está vendendo. Então, nesse caso, desenho industrial. A violação vai gerar alguns deveres em relação àquele que utiliza indevidamente. Quando a gente fala de marca, muita gente acha que marca decorre de patente ou vice-versa, só que são duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de patente, é aquilo que vai ter uma aplicação de fórmula para a concepção de um novo produto, de um novo bem que vai ser colocado no mercado. A marca, ela é apenas uma expressão, ela é identificadora de um produto ou um serviço. Então, feitas essas primeiras colocações, para a gente já desmistificar aí alguns conceitos que são vistos errados pela maioria, marcas e patentes são dois institutos diferentes. O que eles têm em comum é que eles desdobram da propriedade industrial. Quando a gente fala de direito autoral, e a gente vai falar um pouco isso porque às vezes acontecem algumas violações no dia a dia, principalmente em decorrência da massificação da utilização das mídias, internet, etc. A gente vê violações constantes no dia a dia. Então, dentro das obras, como é que funciona o direito autoral? Diferente do direito marcário e do direito patentário, em que você precisa de um registro para a proteção daquele instituto, daquele produto ou daquela identificação que você está colocando no mercado, quando a gente fala de direitos autorais, basta a externalização da ideia. Então, a partir do momento em que a ideia é externada, a gente já tem o direito autoral. Por exemplo, a gente já teve um caso concreto em que uma empresa tem uma ideia de uma coleção e houve a utilização, a ideia, entre aspas, vazou e houve a utilização por uma outra empresa, já que uma das pessoas que estavam naquele grupo, entre aspas, vazou a ideia. Nesse caso, a comprovação da externalização da ideia do direito autoral veio da primeira troca de e-mails em relação à externação daquela ideia. E a partir dali começou a proteção. Por isso a gente conseguiu a abstenção
da ideia que foi colocada numa coleção de produtos em decorrência disso. Então, não bastam meras ideias, são ideias, né, que vai gerar ali uma possibilidade econômica externada tanto em letras, em obras, em arte, em ciência. E aí, quando a gente fala de direitos autorais, esse material depois vai ficar para que vocês possam dar uma olhada. A violação pode vir de várias formas. Então, por exemplo, a reprodução de música, ela é vedada salvo pagamento de direitos autorais a quem detém aquele direito. E aí, em algumas situações, quando você utiliza isso de um modo comercial, então a gente teve um caso concreto também recente, em que uma escola ela faz uma festa, ela cobra por essa festa e ela reproduz músicas ali. Você pode utilizar músicas para cunho acadêmico, por exemplo, mas se você tem uma festa que ela vai ser cobrada, ela vai ter um cunho comercial, há a necessidade de pagar direito autoral àquele que detém o direito. Então, passando aos direitos conexos, que são, na verdade, direitos que decorrem, isso é de um direito autoral inicial, o que a gente vê, por exemplo, muito em filme, nós vamos ter uma cadeia de pessoas ali que estão envolvidas na concepção daquele direito autoral e que também vão ter direitos resguardados. E aí, dentro dos direitos patrimoniais da obra, você pode ter a cessão daquele direito, você pode ter uma autorização prévia para a utilização daquele direito autoral, e o direito autoral cai, entre aspas, no uso geral a partir de 70 anos. Então, por isso, recentemente, as obras de Monteiro Lobato, elas foram disponibilizadas você pode utilizar sem a necessidade de pagar custos. Por quê? Porque já tem mais de 70 anos da morte daquele autor, tá? Só que isso, entre aspas, não mata o direito moral do autor. Então, mesmo que você vá fazer a menção de uma obra que caiu no domínio público, ou seja, já tem mais de 70 anos de janeiro da morte do autor, você precisa indicar o nome daquele autor na obra. Por isso, no texto ou naquilo que você vai escrever. Então, a indicação da obra, ela é decorrente do que a gente chama de direito moral do autor. Já em relação às exceções, posso utilizar? Pode. Se for para fins informativos, fins educacionais, então, por exemplo, numa aula, pode haver a reprodução de uma obra, de uma música, num livro acadêmico. Quanto a isso, a lei possibilita a utilização. Agora, quando você tem para fins comerciais, existe uma limitação nessa utilização. A legislação, ela não é muito clara, mas ela possibilita a utilização de pequenos trechos. Então, só que como ela não define o que é pequeno trecho, numa música de 3 minutos, por exemplo, o que seria um pequeno trecho? 20 segundos? 3 segundos? 5 segundos? Isso não ficou definido. E por conta disso, é importante a cautela. Eu tenho um site comercial, quero colocar uma música de fundo, essa música vai gerar direito autoral. A reprodução dela vai gerar direito autoral ao detentor daquele direito. E além da menção ali da referência do autor da música. Então, nesses casos, é preciso ter cuidado nessas reproduções, porque como não há uma determinação legal, é a jurisprudência, é o juiz que acaba analisando o que seria pequeno trecho, é um pouco complicado você reproduzir uma obra, entender que o pequeno trecho, por exemplo, é 20 segundos, quando na verdade o juiz pode entender que vai ser, por exemplo, 5 segundos. Com as novas tecnologias, o direito autoral teve aí um novo impacto. Então, o que acaba acontecendo? Posso pegar uma música, entre aspas, e reproduzir, posso pegar uma imagem, um texto, etc., e reproduzir. Então, já teve situações, por exemplo, de uma foto de uma artista ser colocada dentro de um material comercial. Ela fez um ensaio de nudez, por exemplo, nesse caso concreto, foi parar no tribunal porque ela entendeu que houve violação do direito de imagem dela. O direito de imagem, na verdade, ele não é um direito autoral em si, é um dos direitos que desdobram do direito autoral. Mas ainda que eu coloque uma foto numa mídia social que todo mundo possa acessar, eu não posso reproduzir aquela foto sem autorização.
seja de quem fez a fotografia, seja de quem está sendo fotografado. Então, dentro do direito do autor, a gente precisa também ter essa preocupação. E já houve discussão, inclusive na seara do direito do trabalho, se eu posso utilizar imagens de empregados trabalhando dentro de um comercial daquela empresa. E há necessidade, já que você está explorando a imagem para fins comerciais, das respectivas autorizações, inclusive indicando o tempo de utilização, o fim da utilização e se ele vai ter contrapartida financeira ou não. Como eu coloquei, dentro do direito de imagem existem alguns desdobramentos. Você pode ter uma imagem vinda, por exemplo, de foto, nós temos ali 2 direitos casados, entre aspas, que podem ser violados, né? Inclusive em relação a direito do fotógrafo. E aí, já passando para a nossa explanação do dia, né, nosso tema central do dia, depois de feitas essas colocações, a gente passa para o que a gente chama de direito marcário, né, a proteção das marcas. O que é uma marca? Ela é uma distinção para um produto ou um serviço. Pode ser uma expressão, pode ser uma aglutinação de palavras, de letras, pode ser um desenho. A legislação garante o direito tanto da figura como da expressão. A gente tem a marca, então, figurativa, que é aquela que advém da figura, como, por exemplo, a vírgula da Nike. A gente tem a marca, que é uma expressão, como, por exemplo, era a Kodak, para quem era mais antigo lembra, ela era só uma palavra. E a gente tem as marcas mistas. Então, você vai ver, por exemplo, a Nike com aquela vírgula e a palavra Nike embaixo. Essa é a que a gente chama de mista. Quando a gente vai fazer o registro, a gente indica se ela é figurativa, se ela é mista, se ela é uma expressão. A expressão pode ser um estrangeirismo, pode ser uma tradução. Qual é a principal vedação na hora de você escolher uma marca? Você não pode escolher como marca a expressão que identifica o próprio produto. Então, eu não posso registrar, por exemplo, o celular com a expressão celular, porque isso é o termo que identifica aquele produto. Quando a gente vai fazer o registro, também é necessário uma busca prévia. Por quê? Quando a gente faz o registro da marca, tem que ser uma expressão distintiva, ou seja, ela tem que ser diferente ali da expressão utilizada para o próprio produto. Ela tem que ter você pode, por exemplo, registrar como marca de celular a expressão tomate, mas na hora que você vai fazer esse registro, a veracidade tem a ver o quê? Um elo de ligação entre a atividade da pessoa jurídica ou da pessoa física. Então, por exemplo, se eu quero registrar como marca uma banda, a pessoa ali que vai fazer esse registro precisa apresentar uma comprovação de registro de música, por exemplo. Tá? A proteção em relação à marca, ela é no território nacional. Então, o INPI é o órgão em que a gente faz esse registro, ele é um órgão nacional, é uma agência reguladora dessa atividade, e ali, qual é a primeira leitura que ela faz quando você faz um registro? Aquela expressão que você escolheu, ou aquela figura que você escolheu, ela não pode colidir com uma outra já registrada no mesmo segmento, que é o que a gente chama de especificidade. Então, você tem uma proteção dentro do ramo de atuação. Por isso, a gente tem um carro Gol e a gente tem uma companhia aérea Gol. Por quê? A expressão Gol ali, ela está sendo utilizada em 2 ramos de atividades diferentes. Quando o INPI ele analisa, não pode ter colidência, não pode ter colisão da expressão, nem fonética, nem escrita. Então, mesmo que você coloque, por exemplo, carioca com C, carioca com K, uma tradução, e às vezes acontece, por exemplo, Happy View escrito exatamente na grafia em inglês, ou Happy View escrito RAPI, né, fazendo uma leitura literal, também vai gerar colidência, porque ela não vai ter uma similitude de escrita, mas vai ter de fonética. E aí o INPI também veda aquele registro.
E aí, isso também pode esbarrar em outras questões. Por exemplo, uma empresa no Rio Grande do Sul, ela vai lá e registra aquela marca. E você, aqui no Rio de Janeiro, tempos depois, começa a fazer a utilização daquela mesma expressão. E aí é comum que essa do Rio de Janeiro seja notificada para uma abstenção de uso. Para o empresário, por exemplo, isso é um problema, porque ele já fez material de divulgação, ele já fez, às vezes, um site, já utilizou isso em estampa de produto, em embalagem, etc. Então, não vai ser só o prejuízo da abstenção. Todo aquele material em que você utilizou aquela marca também vai gerar essa necessidade de abstenção. Então, dentro dessa escolha da marca, aí como eu coloquei para vocês, tem a marca de produto, tem a marca de serviço, temos as marcas chamadas coletivas. Então, é comum que cooperativas, no Brasil, muitas atividades agrárias, elas são feitas, exploradas através de cooperativas. Então, vários ali agricultores, eles estão trabalhando em conjunto, e essa cooperativa, na verdade, é quem vai utilizar aquela marca, e essa a gente chama de marca coletiva. Então, por exemplo, a gente tem aí também outros fabricantes de laticínios que, na verdade, a exploração por trás disso é através de cooperativa. Além disso, a gente tem as marcas de certificação, que são aquelas marcas que vão aferir uma qualidade a um produto, como, por exemplo, o ISO, o Inmetro, a Brinq, são aqueles selinhos de qualidade que a gente vê no produto. Então, essa já é um outro tipo de marca que a gente chama de certificação. As marcas notoriamente conhecidas e as de alto renome, a gente já vai falar daqui a pouco. E aí, a gente tem algumas exceções ao direito marcário. Então, eu não posso utilizar como marca expressões que vão atingir signos ligados à religião, à ética. Eu não posso ter símbolos ali, ou marcas registradas que vão, por exemplo, reproduzir símbolos públicos. Isso a legislação veda. Então, existe uma lista de vedação. Em relação à marca que você vai registrar, ela não pode colidir com uma marca já registrada. Mas a não utilização de uma marca por um certo tempo também pode acarretar o que a gente chama de caducidade. Ou seja, você pode fazer um procedimento perante a INPI, provar que aquele que registrou a marca não está utilizando e pedir para que o INPI declare a caducidade. Okay? É um pouco complicado isso na prática, porque às vezes ele ainda tem um site ativo, tem alguma propaganda ativa de alguma forma, e se ele comprova isso, ou se o INPI consegue levantar isso, você não consegue a caducidade, mas ela é um procedimento previsto. Como é que funciona esse registro de marca? O registro de marca, o pedido é formulado perante o INPI, que é um órgão responsável aí por esses registros. Nada mais é do que um processo administrativo feito perante esse órgão. É feito um requerimento, preenche-se um formulário, paga-se uma taxa. O valor da taxa vai variar de acordo com o tipo de pessoa jurídica. Então, se for uma pequena empresa, por exemplo, vai ter um valor menor. E aí você faz o depósito. É preciso fazer um alogo, né? Preenchendo alguns requisitos que o INPI solicita para que você possa, entre aspas, subir essa imagem junto com o requerimento. Se for, por exemplo, através de advogado ou procurador, você vai subir também perante lá junto com o requerimento esses documentos necessários. E aí começa o procedimento. O procedimento do início ao fim, ele demora, em média, 3 anos. Por quê? A gente faz o pedido, aí o INPI processa aquele requerimento, depois ele faz uma publicação na revista do próprio INPI e lá ele abre um prazo de 180 dias para que os terceiros interessados possam fazer o que a gente chama de oposição. Então, é comum que, às vezes, a gente faça um pedido e venha uma outra pessoa e diga, olha, esse pedido colide com o meu pedido. E aí você vai ter um prazo depois desses 180 dias, que é um prazo de 60 dias, para fazer um recurso e discutir ali se tem cabimento ou não aquela oposição. Por quê? Na oposição, o opositor vai ter que provar que é no mesmo segmento, que tem
uma colidência de marca. Existem algumas situações que acontecem na prática, como, por exemplo, o que a gente chama de marca fraca, que são expressões que, na prática, acabam sendo muito utilizadas para aquele segmento, que você consegue registrar, mas que ela não vai ter, entre aspas, a mesma força de um registro de uma marca muito distintiva, que é, por exemplo, as marcas, que são, por exemplo, as marcas dos bancos. Eles são bem distintos entre si, com avaliações de bilhões. Por quê? Você paga um valor pequeno por aquela marca para fazer o registro, e ao longo do exercício da atividade, quanto mais essa marca vai sendo conhecida e difundida, ela vai ganhando um valor agregado. E na alienação, por exemplo, daquele estabelecimento, daquele negócio, essa marca pode ter um peso muito relevante. E aí, depois que passa esse prazo para que você recorra, se houver oposição, a gente vai ter, dentro do próprio INPI, um exame formal para deferimento. Ele vai lá e vai olhar a legislação, se está colidindo com alguma impossibilidade de registro, como uma reprodução de símbolo nacional, da bandeira, por exemplo, nacional, ou da bandeira de algum ente federativo, por exemplo. Ele vai verificar se está colidindo com outras marcas. Então, às vezes acontece de você pedir para que seja feita uma figura e ela colide em cores, às vezes com uma marca do mesmo setor. Então, ali na montagem daquela expressão, ficou confundindo, apesar da expressão ser diferente, com uma outra expressão, uma outra logo de uma empresa de um mesmo segmento. O INPI demora um tempo, às vezes 6 meses, 1 ano, para fazer essa análise, e quando ele dá ok, não, a marca está ok, aí você paga uma taxa para que seja expedido o que a gente chama de carta de registro de patente, de marca, desculpa. E aí você vai ter uma carta daquele registro de marca, na verdade, um documento que comprova que você é o detentor, é o proprietário dessa marca. A partir do momento que você é o proprietário dessa marca, você pode ceder onerosamente ou até gratuitamente, você pode ceder para fins comerciais ou não, e a partir disso você também pode vender, você pode alienar só a marca, por exemplo, tá? Não há impedimento disso. Quando a gente vê muito cessão de marca nas franquias, por quê? O franqueador é aquele que desenvolveu um know-how em relação a alguma atividade e, entre aspas, ele cede esse conhecimento, ele te ajuda na montagem do seu negócio. Então, você vai criar uma outra pessoa jurídica que vai existir e que vai desenvolver a atividade mediante um monitoramento, mediante uma ajuda daquele franqueador. E dentro desse contrato que o franqueador faz com o franqueado, uma das cláusulas que geralmente tem nesses contratos é a cessão da marca. Aquela marca ali que já está no mercado, que já está estabelecida, ela vai ali junto naquele conjunto de conhecimentos que são transmitidos ao franqueado. E aí a gente tem também algumas situações que são exceções. Por quê? A marca, ela, em geral, ela é protegida dentro do seu segmento, dentro do seu ramo de atividade e dentro do território nacional. Temos algumas exceções, como, por exemplo, marcas de alto renome. Você vê, por exemplo, a Ferrari, ela tem carro, ela tem perfume, ela tem roupa. Por quê? É uma marca em que ela tem proteção em todas as classes passíveis de registro. Então, ela, como algumas outras, que é o caso da Coca-Cola, elas são consideradas marcas de alto renome, ou seja, elas têm uma proteção para todos os ramos. Obviamente, ela precisa pedir um registro nesse formato e ela precisa pagar por isso. Se for uma marca estrangeira, por exemplo, ela vai precisar fazer um depósito aqui no Brasil para que ela tenha essa proteção. Ok? E aí a marca de alto renome, ela vai fazer o quê? Ela tenta repreender lá a concorrência desleal, ela faz uma proteção ao consumidor, mas ela gera uma exceção a esse princípio aí da especialidade. Quando a gente fala de marcas notoriamente conhecidas, são aquelas marcas que, apesar de não possuírem registro, elas têm proteção. Por quê? Elas geralmente são antigas e elas foram sendo tão utilizadas que o mercado já sabe
da distinção daquele produto ou daquele serviço, e por isso dispensa o registro. Se você tentar registrar aquela expressão, você não vai conseguir. É o caso, por exemplo, da Minâncoras, que é um produto que é um produto bem antigo, que dispensa registro. Por quê? Porque ela já se estabeleceu no mercado. Ela não tem registro, mas ela vai ter a proteção dentro do seu ramo de atividade. Então, se você tenta registrar uma marca que já é conhecida no mercado, o INPI pode negar esse registro, porque, apesar dela não ter registro prévio, ela tem já uma notoriedade no mercado, e você fazendo esse registro vai ser capaz de confundir o consumidor. E aí, dentro das marcas notoriamente conhecidas, a gente vai ter ali como principal proteção o direito do consumidor. E aí, quando a gente fala de concorrência desleal, é a utilização desses símbolos identificadores do empresário, e no caso da concorrência desleal, vai além das marcas, seja notória, seja a marca comum, mas também outros símbolos que são identificadores do empresário, como, por exemplo, o que a gente chama de expressão de propaganda, que a gente conhece vulgarmente como jingle, como, por exemplo, um símbolo que ele não é aquele da própria marca, mas ele vai identificar um comércio, um negócio. E aí a gente tem, por exemplo, o antigo Ponto Frio, né? Ela tinha o nome empresarial de Globex, por isso que a gente usa como caso clássico, né? Ela tinha o nome empresarial no registro, lá, se você for pegar o nome, é Globex. Ela usava a marca Ponto Frio e ela tinha um símbolo, que era um pinguim. E aquilo ali a gente chama de insígnia, tecnicamente, mas nada mais é do que um logo. Só que não era o logo do registro em si. Se você utiliza essas expressões e isso faz remeter aquele negócio, houve a prática de concorrência desleal. A mesma coisa acontece com o nome fantasia. O que é nome fantasia? É uma expressão que você utiliza, que ainda não foi registrada como marca, mas é um identificador daquele negócio. Tecnicamente, a gente chama nome fantasia de título de estabelecimento. E ele não é uma marca. Você pode até depois registrar como marca, mas é aquela expressão que no dia a dia você está utilizando. Então, por exemplo, eu poderia fazer o registro de uma sociedade, como Andréa Salles, mas colocar ali Casa da Empada, por exemplo. Quando eu utilizo essa expressão, mas eu não registrei, vai ser o nome fantasia. E é comum, quando você pega um CNPJ, você vai olhar o CNPJ lá, você vai olhar lá. Primeira linha lá vai estar o nome empresarial. E embaixo tem um espaço para você colocar o título de estabelecimento, que nada mais é do que o nome fantasia. É comum também que, na prática, a gente, quando é feita a redação do contrato social, você pode utilizar lá, colocar essa expressão, com nome, com título de estabelecimento, ou nome fantasia, expressão tal. Ela, obviamente, não tem a mesma proteção de uma marca, mas já é uma forma de você iniciar uma proteção àquela expressão. E a lei tem um artigo, que é o artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial, que ela vai proteger essas expressões. Então, eu tive um caso concreto há muitos anos atrás, em que na mesma havia uma loja que era especializada em venda em produtos de milho, que ela tinha lá um milho desenhadinho, com umas cores, etc. e tal. Outro empresário na mesma rua abre um mesmo negócio com todo aquele layout do letreiro muito parecido. E isso é uma franca violação ao direito de proteção a esses símbolos do empresário. Aí a gente verifica aí uma violação à concorrência, né? E ali, nesse caso, o grande protetivo também vai ser o consumidor, porque isso pode acarretar um desvio de clientela e vai gerar também ali no consumidor uma dúvida em relação a se aquela mesma loja ali naquela mesma rua está fazendo aí uma violação aos direitos daquele empresário já constituídos.
E aí isso pode, obviamente, acarretar uma ação de dano, e você pode fazer também, dependendo de como foi utilizado, um procedimento criminal em relação à utilização indevida dessa expressão. E aí, como a gente já está falando desse assunto, uma outra coisa que gera muita confusão na prática é o nome empresarial. Nós, pessoas físicas, temos o nosso nome civil e o nosso CPF. Toda pessoa jurídica vai ter um nome empresarial e um CNPJ. Mas até que se chegue ao CNPJ, tem um procedimento anterior. Qual é? Eu vou precisar fazer o registro no órgão competente. Se nós estivermos diante de uma atividade empresária, o órgão competente para esse registro é a junta comercial. Se nós estivermos diante de uma atividade não empresarial, o órgão competente é o registro civil de pessoas jurídicas. E ali e quando a gente fala de sociedade de advogados, a gente vai estar diante da OAB. Os registros das sociedades de advogados são feitos nesse órgão. Quando eu faço a constituição da pessoa jurídica, eu vou precisar eleger um nome. Esse nome vai, a partir do momento do registro daquela pessoa jurídica, vai acarretar ali os direitos da personalidade, que também vai desdobrar em relação a esse nome. Então, quando eu faço o registro da pessoa jurídica, vai gerar ali os direitos da personalidade jurídica daquela pessoa jurídica e vai gerar uma proteção sobre aquele nome. Como os registros em relação às atividades empresárias são na junta comercial, e a junta comercial ela tem uma abrangência estadual, a própria lei, que é o Código Civil, diz que a proteção do nome é estadual. Então, é na unidade federativa. Quando eu faço o registro da pessoa jurídica, automaticamente eu tenho a proteção do nome. Quando eu vou fazer o registro da pessoa jurídica, eu preciso já indicar alguns nomes, porque o próprio órgão vai fazer uma varredura para trás para ver se já tem um outro nome registrado. Aqui, você tem que obedecer ao princípio da veracidade. Então, se eu quero indicar a atividade naquele nome, tem que ser a mesma atividade, tem que ter relação com a atividade que eu vou desenvolver. E, a partir dali, eu tenho uma exclusividade. Nós temos várias espécies de nome e de sociedades previstas na legislação, que também gera um monte de confusão na prática, um monte de confusão terminológica. O que é firma? É uma espécie de nome empresarial que utiliza o nome da própria pessoa, ou a pessoa empresário individual, ou a pessoa de um sócio. Então, firma é o quê? É um nome empresarial que advém de um nome civil. Vai ser firma individual, se for para empresário individual, e obrigatoriamente duas sociedades que estão em vermelho aí nos slides que vocês estão vendo, que são as sociedades em nome coletivo e as sociedades em comandita simples, mas elas não existem na prática. Mas são elas que obrigatoriamente utilizam o que a gente chama de razão social. Então, o que é razão social? É um nome empresarial que utiliza o nome de um sócio. Ok? Razão social não é todo tipo de nome, então, né? Como alguns acham que é na prática. Denominação é uma espécie de nome empresarial que vai utilizar uma expressão que não seja o nome civil de um sócio. Então, por exemplo, o Bradesco é uma denominação. O Itaú é uma denominação. Por quê? É uma expressão que não advém de um nome. Se estivermos diante de uma sociedade anônima, por exemplo, ela obrigatoriamente vai utilizar denominação. E as sociedades simples também. Quando a gente fala de opção, a sociedade limitada pode usar tanto razão social como denominação. Então, eu posso utilizar o nome de um sócio ou eu posso utilizar uma expressão. Quando a gente fala de uma sociedade que entre empresários é muito comum, que é a sociedade em conta de participação, ela é uma sociedade que não tem nome, tá? Porque alguns entendem até que ela é um contrato. E nós temos as sociedades em comum,
que é a expressão técnica que a gente utiliza para as sociedades que não têm registro. E aí ela não tem proteção ao nome, por quê? Porque a proteção ao nome vai surgir a partir do registro. Se ela não tem registro, ela não tem essa proteção. E aí a gente tem um outro instituto chamado nome de domínio, que nada mais são do que os www, né? São os endereços eletrônicos, né? Os sites das pessoas jurídicas. Quando a gente começou a ter os primeiros sites, começou-se uma grande discussão, porque criou-se um novo nicho de mercado. Algumas pessoas, sabendo que as grandes empresas, em breve, iriam precisar dos seus wwws para continuarem a sua extensão de publicidade, alguns registraram isso e começaram, entre aspas, a oferecer para os proprietários daquelas marcas que estavam ali sendo utilizadas nesses wwws. E aí o judiciário inicialmente começou, entre aspas, a dar ganho de causa a esses detentores dos wwws, entendendo ali que era um terceiro direito. Com o passar do tempo, o judiciário começa a entender que também os nomes de domínio vão desdobrar das marcas. Então, você vai ter um nome de domínio necessariamente ligado àquele direito anterior. E aí, o nome de domínio vai ser, na verdade, ali um direito também relativo ao exercício daquela atividade. A marca, ela identifica diretamente um produto ou um serviço. Por isso mesmo, o mesmo empresário que vai ter lá seu nome empresarial, pode ter várias marcas. E é comum isso em, por exemplo, o fabricante de produto de limpeza. Às vezes ele tem ali um alvejante com nome, um sabão em pó com outro nome, e aí ele vai ter que fazer registros de todas aquelas marcas. Inclusive, se eu tenho, por exemplo, uma loja de roupa, eu posso criar lá a marca X, a marca X Teams, colocar o Teams no final, colocar Kids no final, colocar Senior no final, só que a proteção vai ser sempre em relação à expressão no todo registrada. Se eu quiser registrar e proteger 10 expressões, são 10 registros diferentes. De vez em quando, algumas pessoas jurídicas, algumas empresas, elas vão lá e modernizam aquela marca. Vai precisar de um novo registro. Porque se você vai mudar o layout do desenho, você não vai ter mais a proteção para aquele layout registrado. Então, você vai ter que fazer um novo registro. Nos Estados Unidos, lá houve muito essa questão e eles acabaram criando institutos lá para definir essas violações de alguém que registrou de má fé uma expressão de nome de domínio, daquele que registrou similar um nome de domínio. Nos Estados Unidos, eles têm uma associação em que você, mesmo em outro país, pode acionar aquela associação e vai discutir entre um país e outro uma utilização indevida da marca. E no território nacional, a gente tem também um órgão que faz ali a fiscalização, a gestão aí da utilização desses wwws, que também tem uma Câmara de Solução de Conflitos, ou você vai fazer um processo judicial quando houver
A patente, o que que é? É a criação de algo novo, dependente de uma fórmula, dependente de um procedimento industrializável. Então, quando a gente fala de patente, descobrir, por exemplo, um novo vegetal, um animal, enfim, um novo item de flora, não é patente, é descoberta. A patente, ela tem uma diferença em relação à marca. Por quê? Eu desenvolvo, por exemplo, na indústria farmacêutica, isso é muito comum, você fica anos e anos fazendo vários testes, coloca ali milhares de testes de produtos, de medicamentos rodando ao mesmo tempo e emplaca, entre aspas, um. O custo disso é muito alto. Então, por isso a legislação diz o seguinte: você conseguiu conceber algo novo, você vai ter direito de proteção por 20 anos. Passou esse prazo, vai cair a livre concorrência. Qualquer um pode reproduzir. Uma outra questão que a gente tem em relação à marca é que você tem que ter algo novo, industrializável em massa, ok? Que não tenha, que seja uma nova concepção técnica. E aí a gente deixa aí um julgado para vocês também em relação a isso, para vocês darem uma consultada depois. E aí a gente tem na legislação duas previsões em relação à patente. Nós temos a patente de invenção, quando você concebe algo totalmente novo. Aquela fórmula, ela inova em todo o conceito básico daquela fórmula, daquela invenção. Então, por exemplo, até então, né, o ferro era na brasa, tá? Eu acho que é um exemplo bom. Você tinha um ferro na brasa, e aí passou-se a ter o quê? Um ferro elétrico. Aquela técnica, ela é uma técnica que vai ser passível de industrialização e que inova completamente na concepção da fórmula, ok? E a gente tem um modelo de utilidade, que é um melhoramento da invenção, que traz uma nova utilidade àquele produto. Os modelos de utilidade também podem ser pequenos inventos, que ali você não tem uma concepção de fórmula, mas ele gera ali uma utilidade à concepção de um produto. E aí, por exemplo, a gente tem o ferro elétrico e a gente tem o ferro a vapor. É uma nova utilidade que se deu àquela invenção. A legislação também fala do que a gente chama de patente pipeline, que é o quê? Vou pegar aí um caso clássico, que é o Viagra. O Viagra foi um medicamento desenvolvido para doenças coronárias. A partir da utilização, viu-se que ele tinha um outro potencial farmacológico. E aí, o fabricante tentou fazer o quê? A partir ali daquela nova concepção, um novo registro, para que ele tivesse mais 20 anos de exploração. Isso gerou uma grande discussão e entendeu-se que os 20 anos são contados lá da concepção do fármaco, independente de, ao longo do tempo, ele ter tido alguma mutação ou ter se descobrido um novo efeito potencial àquele produto. Então, quando a gente fala de fármaco, a gente vai ter aí não só o registro no INPI, por exemplo, nós vamos ter também a necessidade ali de uma anuência prévia da agência reguladora respectiva, que é a Anvisa. Mas se um medicamento ele é posto no mercado, por exemplo, ou um produto é posto no mercado e depois vê que ele tem uma outra utilidade muito relevante, isso não vai gerar uma nova contagem do prazo dos 20 anos. Por isso é que hoje a gente tem um genérico desse medicamento. Por quê? Já ultrapassou o prazo de 20 anos e aí ele caiu, aquela fórmula caiu no domínio público e a partir disso a gente pode ter o genérico. A quebra, por exemplo, de uma patente de fármaco, ela é muito complicada porque ela é o estímulo para que os fabricantes continuem desenvolvendo pesquisas para os medicamentos. Se você faz a quebra da patente, por exemplo, você vai gerar aí um grande impacto na indústria farmacêutica, porque
o medicamento ele precisa ser posto por um valor mais alto, que é para custear todas as pesquisas dos demais medicamentos que estão correndo ao mesmo tempo diante daquela, perante aquela indústria, perante aquele mercado. Aí, como eu coloquei para vocês, para que a gente tenha patente, então, uma nova concepção técnica, uma atividade inventiva que inova em relação ao que já tem existente no mercado e industrializável. Não adianta, por exemplo, aí, numa situação hipotética, uma máquina do tempo que você vai ter um custo gigante que não é capaz de fazer uma produção em massa, então também não vai ser considerado patente. Temos também, tal como acontece na marca, algumas exceções para que você possa patentear um produto. O procedimento da patente também vai ter um pedido inicial, só que assim, é um pedido muito mais complexo, porque você tem que juntar toda a concepção da fórmula, você tem que apresentar o layout dos desenhos, fazendo todo o desdobramento da montagem daquele produto, do início ao fim, todas as concepções, laudo de engenheiro, aí o INPI faz toda uma avaliação inicial de colidência, né, se já tem outros registrados dentro do órgão. Depois ela vai fazer também uma análise se aquela funcionalidade indicada é realmente viável, está atendendo ali tanto os requisitos da novidade, como de atividade inventiva, como de industrialização. E aí, geralmente, é um procedimento muito mais longo. Existem também procedimentos diferenciados para patentes mais relevantes, e também há procedimentos simplificados para as pequenas empresas. Então, existem ali algumas exceções à patente, então, algumas vedações, mas também existem alguns incentivos aos empresários que exercem algumas atividades com diferenciais, ou se aquela patente vai atender a um mercado ali, ou um mercado verde, né, ou a um mercado que tenha a necessidade imediata daquela patente no mercado. E aí, geralmente, é um procedimento que dura pelo menos o dobro do tempo de um procedimento de marca, por exemplo. E aí você pode ter aquele produto, né, que teve ali toda uma atividade inventiva, e também é muito comum que você agregue ali uma marca. Você pode botar uma expressão e fazer o registro dos dois, fazer o registro da marca e fazer o registro daquela atividade inventiva. Mas são dois institutos completamente diferentes. A marca vai só identificar aquele produto e a técnica aplicada à invenção daquele produto para que não haja uma reprodução também é registrável, mas são dois institutos diferentes. Então, aqui a gente encerra. Eu espero ter esclarecido aí as principais dúvidas em relação a essa distinção de marcas e patentes e outros institutos que acabam esbarrando dentro por serem da propriedade intelectual, mas não terem relação, que a gente tem esclarecido aí as principais questões. Estou aberta às eventuais dúvidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a primeira pergunta é: quanto tempo demora, em média, para concluir o processo de registro de uma marca? A média é de 3 anos, tá? Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, a depender das exigências que o órgão faz, de ter oposição ou não, porque aí vão abrir novos prazos, mas a média hoje em dia é 3 anos. Existe algum tipo de proteção para ideias, mesmo que ainda não tenham sido transformadas em produtos? Bem, aqui, quando a gente fala de ideias, a gente fala mais de direito autoral, esse termo, né? Se a gente está falando de uma ideia relativa, por exemplo, a uma técnica, aí você poderia fazer como direito autoral, e aí a própria concepção da ideia externada, ela já gera. A partir do momento que você externalizou a ideia, ela já começa a proteção, mas um dos órgãos que recebe, arquiva e gera lá um direito mais formal é a Biblioteca Nacional. Quando a gente fala de produto mesmo, eu tenho uma concepção de inovação para um produto, aí a gente está falando de patente, ou de invenção, ou de um modelo de utilidade.
aí o órgão de registro é o INPI, mas aí você vai ter que apresentar toda aquela concepção técnica daquele produto determinado, como é que ele tem que ser elaborado, a que fim ele se destina, às vezes também comprovar que ele difere de outro já registrado, porque ele tem uma inovação de técnica ali, uma atividade inventiva que tem um diferencial em relação às outras. Se você também se você tem uma técnica para melhorar um produto em si, aí você vai fazer um registro do modelo de utilidade, provando ali, já tem um produto X, mas eu fiz uma melhoria técnica a partir de uma fórmula tal, e aí você também desdobra tudo aquilo e também é feito no INPI. É possível registrar uma marca parecida com outra já existente se for outro ramo de atividade? Sim. O que não poderia aqui é você... Vamos botar... Eu posso ter um carro Gol, como eu coloquei, e posso ter um carro Gol, uma companhia aérea Gol, e posso ter um chocolate Gol, por exemplo. O segmento é diferente. A expressão é muito parecida, pode ser que o INPI diga assim, olha, além da... Você está colocando no chocolate, mas é igualzinho a logo lá da companhia aérea, por exemplo. Aí eles vão pedir para adequar para não gerar confusão. Mas a expressão em si, não, só se houver uma colidência em relação a logo. É possível registrar uma marca parecida? O que acontece se usar uma marca que já foi registrada por outra empresa sem saber? Mesmo que você não saiba, se a outra empresa verifica isso, ela pode te notificar para que você pare de utilizar, ou ela até pode te processar direto. O fato de você não saber não te exime, né? não afasta a responsabilidade que você tem em relação àquela marca. O que vai acontecer, o que a gente recomenda que se faça vou começar a utilizar uma expressão, faz uma busca prévia antes. Se é uma expressão muito comum no mercado, é menos problemático, porque aí você pode dizer lá na frente que é uma marca fraca, que aquela expressão é muito comum para aquele segmento. Foi o que aconteceu recentemente, teve um julgado em relação à expressão língua de gato. Só que, assim, é uma expressão que já está sendo utilizada por vários fabricantes de chocolate. Então, entendeu-se que ela não tem exclusividade. Na verdade, a marca, se você não paga o DSN, porque assim, você registrou a marca, fez tudo direitinho. A pergunta aqui é o seguinte: marcas podem entrar em domínio público? O que acontece? Eu fiz o registro, eu consegui o registro, isso é muito comum acontecer, tá? Mas eu preciso pagar uma taxa. Não pagou essa taxa, o INPI vai arquivar aquele pedido de marca. E aí o que vai acontecer? Aquela expressão passa a ser liberada para outro registrar. Outra hipótese que acaba acontecendo muito. Esse ano, você consegue lá, pagou a taxinha, beleza, esqueceu de pagar o decênio daqui a 10 anos da marca, porque tem um problema, ninguém te notifica que você tem que pagar aquilo. Você tem que ir no INPI, no site do INPI, e gerar a taxa. E aí o que acontece? Se você não pagar a taxa, ele vai arquivar aquele pedido e aquela expressão vai ser liberada. Se você já tornou muito notória aquela marca e alguém tenta registrar aquilo de novo, você pode até gerar uma discussão que a marca se tornou notória, apesar dela ter perdido o registro por ausência de pagamento do decênio, que é essa taxa de 10 anos. Tá? Mas é um risco. Então, o que se recomenda? Não só registrar a marca, mas acompanhar o tempo aí, fazer, né, um agendamento para pagar lá no período. Se eu tenho uma marca por muito tempo e por questões financeiras não conseguir patentear, corre o risco de alguém roubar a minha ideia e patentear no meu lugar? Bem, vamos lá. A marca, como a gente colocou, é a expressão, tá? Então, você pode ter uma expressão que por questões financeiras você não conseguiu registrar. Outro começou a utilizar aquela expressão, mas se aquela marca já está conhecida, aquela expressão em si já está conhecida, você pode tentar conseguir discutir. Em relação à patente, ou seja, eu
tive a ideia de um produto, eu até fabrico esse produto, ele tem uma inovação técnica, mas você não patenteou, você não fez o pedido de patente, corre o risco, sim, de alguém lá registrar, dizer que a ideia é nova e até, inclusive, te ajuizar ou te notificar para se abster, para deixar de fabricar aquele produto. A interpretação de produto patenteável poderia se estender a alguns aplicativos tecnológicos, independente do objetivo da ideia? Bem, aqui, se a gente está falando de software, aí a gente está falando não de patente, mas sim de direito autoral. E aí poderia ser feito o registro no INPI, mas a concepção é diferente. Se uma marca entrou com oposição, mas está constando que ela não tem mais atividade, posso apresentar isso no recurso? Pode. Pode. Assim, até porque você também pode fazer um procedimento de caducidade, que aí seriam 2 procedimentos. Por exemplo, eu entrei com pedido de registro de marca. A pessoa vai lá e entra com uma oposição dizendo que já tem a marca registrada. O que se aconselha? Além de você apresentar uma resposta em relação à oposição, também fazer o procedimento de caducidade. Okay? Porque senão o próprio INPI pode entender que, como aquela marca está registrada e até teve uma oposição, ela está em uso. Já tenho CNPJ e uso minha marca há anos. Ainda assim, posso perdê-la se outra registrar primeiro? Essa aqui é uma pergunta interessante. Eu registrei a pessoa jurídica com a expressão, por exemplo, chocolate divino. Chocolate divino limitada. E vai alguém, anos depois, e registra a marca divino. E aí aqui a gente tem uma hipótese que é uma colidência entre o nome empresarial, que é aquele que está no CNPJ, e a marca. Nesses casos, o que acontece? A gente teve alguns casos recentes aqui, assim. A pessoa deu entrada no INPI, nesse caso que eu criei, com a expressão divino para a marca. E aí você pode, como detentor daquele nome empresarial, lá no CNPJ, como a pessoa colocou aqui, e fazer a oposição àquele registro de marca. Você pode também não ter ficado sabendo e não conseguiu fazer a oposição, porque geralmente se sai só na revista do INPI. Mas você tomou conhecimento de que você já tem um registro, por exemplo, desde 2011, daquele chocolate, né, daquela expressão lá no seu nome empresarial. E a pessoa pede esse registro da marca em 2019. Quando tem uma colidência entre nome empresarial e marca, vai prevalecer a expressão que foi registrada primeiro no órgão competente. Então, esse detentor de CNPJ que fez o registro do nome, lá quando fez os atos constitutivos, antes, pode, posteriormente, mesmo que a marca já tenha sido registrada, pedir a abstenção de utilização. Ou vice-versa. Eu fiz o registro da marca em 2011 e depois veio uma pessoa jurídica com aquele nome, com aquela expressão e registrou como nome empresarial. Vai colidir, então, a proteção ali. Quais são as regras para uma situação dessas? Se houver uma colisão, uma identidade entre nome empresarial e marca, prevalece a que fez o registro primeiro, desde que seja na mesma atividade. Então, eu posso ter um nome empresarial similar a uma marca, se for em segmentos diferentes, mas se for dentro do mesmo segmento, o que teve registro primeiro. No caso aqui da pergunta, entendi que a pessoa jurídica foi criada primeiro, então pode tanto fazer a oposição, como fazer uma notificação para abstenção de uso, como fazer um processo judicial. Conteúdo digital, como vídeos e posts em redes sociais, podem ser protegidos por direito autoral? São protegidos sim, tá? E nesse caso aqui, mesmo que eu divulgue, outro não tem o direito de reproduzir isso sem a minha autorização. O que às vezes acontece na prática e as pessoas
o volume é muito grande para você ficar coibindo e notificando todo mundo. E uma outra coisa que às vezes acontece é que, pela forma como o mundo digital funciona, às vezes, para aquele que é detentor do vídeo ou do post original, ele quer mesmo que aquilo seja reproduzido. Então, eu posso coibir a utilização, seja por uma notificação ou até por um processo judicial. Mas alguns não têm interesse ou o volume é tal que você não vai conseguir, na prática, notificar todo mundo que está utilizando aquilo ali. Marcas podem ser penhoradas? Podem. Podem ser leiloadas? Se sim, elas seriam leiloadas depois e voltariam a uso? Na verdade, o que vai acontecer aqui? Ela pode ser penhorada, aí depois ela vai ser avaliada, ela vai ser vendida no leilão, e aquele que adquirir continua com a utilização. E como se daria a avaliação do valor de uma penhora de marca? A ordem é: eu peço a penhora, ela é penhorada por conta do próprio procedimento nesses tipos de processo de execução, ela vai ter uma avaliação, o juiz vai determinar um avaliador, vai essa avaliação para o processo, o até então devedor, mas detentor da marca pode discutir isso, depois o juiz marca um leilão, aí já vai ter o valor da avaliação definido, ele paga e adquire. Tá? E aí ele começa a utilizar e ele passa a ser o proprietário, porque a aquisição por arrematação vai gerar um direito originário, ele vai poder utilizar normalmente. Então, fechamos aqui as perguntas. As demais perguntas, então, para também não ficar muito longo, a gente responde posteriormente. Quero agradecer a paciência de todos e fico à disposição de vocês. O Arcanjo vai deixar aí um e-mail de contato para que nós possamos responder todas as demais perguntas. Obrigada a todos, bom dia.